Existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer a si mesmos. Se você tirasse de um dia comum tudo aquilo de que você reclamou, o que sobraria? O trânsito, o tempo, as pessoas, o trabalho, o cansaço, a injustiça, a sorte. Retire tudo isso e veja o que resta. Para muitos restaria quase nada. Porque reclamar não é apenas um hábito. É, para a maioria das pessoas, a estrutura invisível que sustenta o dia. E agora considere isto. Havia homens que viviam sob escravidão, que governavam impérios inteiros, que enfrentavam exílios, guerras, perdas irreparáveis, e não reclamavam. Não porque não sentissem, mas porque compreenderam algo que nós esquecemos. Hoje você vai entender o que era esse conhecimento. E mais do que entender, vai sentir porque ele ainda é, talvez, a coisa mais necessária que existe. Vamos começar com um homem acorrentado. Epicteto nasceu escravo, não metaforicamente, literalmente. Seu corpo pertencia a outro homem. Ele não escolhia onde dormir, o que comer, nem sequer o nome que carregava. Em determinado momento, seu senhor, por crueldade ou por capricho, torceu sua perna até quebrar. E Epicteto, segundo os relatos, disse calmamente: "Você vai quebrá-la." Quando o osso estralou, ele completou: "Eu não disse que ia doer?" Não houve grito de revolta. Não houve maldição. Apenas a observação serena de um homem que havia compreendido a fronteira mais fundamental da existência humana. Existe o que está em nosso poder e existe o que não está. E confundir essas duas coisas é a origem de quase todo sofrimento desnecessário que existe. Isso não é resignação, é precisamente o oposto. Resignar-se é aceitar com amargura o que não pode ser mudado. O que Epicteto praticava era diferente. Era a recusa absoluta de desperdiçar energia interna em batalhas que não podiam ser vencidas, para reservar essa energia para o único campo em que a vitória era sempre possível: o campo do próprio caráter. Pense no quanto você reclamou esta semana, do tempo, de alguém que te decepcionou, de algo que não saiu como você planejou. Agora pergunte: alguma dessas reclamações mudou alguma coisa? Ou apenas consumiu horas, energias, relações, sem alterar um único fato do mundo real? Os estoicos não eram pessoas sem emoções. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia em seus diários sobre a fadiga, sobre a ingratidão das pessoas, sobre o peso de governar um mundo em colapso. Ele sentia tudo isso. Mas havia uma distinção que ele cultivava com disciplina quase artesanal. Sentir não é o mesmo que obedecer. Ser afetado não é o mesmo que ser arrastado. Existe uma diferença enorme entre dizer "isso me incomoda" e construir toda uma narrativa de vitimização ao redor desse incômodo. Os estoicos reconheciam o primeiro como honestidade, o segundo como uma escolha ruim, disfarçada de reação involuntária. E aqui está o primeiro grande giro de perspectiva. Reclamar não é uma resposta ao sofrimento. Reclamar é uma forma de prolongá-lo. Quando você reclama, você não está apenas descrevendo uma realidade ruim. Você está escolhendo habitá-la novamente. Você está revisitando a ferida, ampliando o barulho interno, pedindo ao mundo que valide sua dor, como se a validação mudasse a dor. E o mundo, na maior parte do tempo, não responde. O trânsito continua. A pessoa continua. O problema continua. E você, no meio de tudo isso, perdeu o único recurso que de fato tinha: o momento presente, com toda a atenção e clareza que ele exigia. Sêneca escreveu há quase 2000 anos uma frase que parece ter sido escrita para este exato momento histórico. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Ele não estava falando de produtividade. Estava falando de presença. Estava dizendo que a vida não escorrega pelos anos. Ela escorrega pelas reclamações, pelas comparações, pelas conversas internas que repetem o que já aconteceu como se houvesse uma versão diferente esperando no fim desse loop. Mas há algo ainda mais profundo aqui. E é preciso ir até o fundo para tocá-lo de verdade. Reclamar tem uma função. Ela não é inútil do ponto de vista psicológico. É, na verdade, sedutora. Quando reclamamos, nos posicionamos como os injustiçados da história. Nos tornamos moralmente superiores ao que nos causou o problema. Encontramos uma comunidade de outros que também reclamam.
E nisso há conforto, pertencimento, identidade. O problema é que essa identidade tem um custo invisível. Ela nos mantém pequenos. Porque enquanto o problema for culpa do outro, do mundo, do sistema, da sorte, nós não precisamos mudar. Não precisamos crescer. Não precisamos nem mesmo olhar para dentro. Os estoicos entendiam isso com uma clareza desconcertante. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Não é uma frase para imprimir em caneca. É um diagnóstico preciso de onde o poder humano de fato reside e de onde ele jamais vai existir, por mais que se queira. E agora uma pausa. Se este conteúdo faz você pensar, questionar, olhar para dentro, este canal existe exatamente para isso. Inscreva-se se ainda não fez. E nos comentários, deixe uma reflexão. Qual é a reclamação que você repetiria hoje, que no fundo você já sabe que não te leva a lugar nenhum? Não uma confissão, uma observação honesta. Às vezes, nomear é o primeiro passo para deixar ir. Existe uma palavra em grego que os estoicos usavam e que não tem tradução exata em português. A palavra é prosoche e significa aproximadamente atenção a si mesmo. Não introspecção no sentido psicológico moderno. Algo mais preciso. A prática de observar seus próprios pensamentos como se você fosse um terceiro, um testemunho calmo e imparcial da sua própria mente. Imagine que você pudesse por um instante sair de dentro de si mesmo e observar com distância tudo aquilo que passa pela sua cabeça durante um dia comum. Os julgamentos rápidos, os ressentimentos que sobrevivem por horas, as narrativas que constroem versões dramáticas do que foi, no fundo, um pequeno atrito da vida real. Essa capacidade de observação, não de supressão, não de negação, mas de observação com distância, era o que os estoicos treinavam todos os dias. E é exatamente o oposto do que a cultura contemporânea incentiva. Vivemos num tempo que confunde expressão com saúde, que acredita que exteriorizar cada sentimento é sinônimo de autenticidade, que diz: fale o que sente, compartilhe tudo, deixe para fora. E há verdade nisso em certos contextos. Mas há também um equívoco perigoso embutido, o de que todos os sentimentos merecem ser amplificados, transmitidos e validados pela audiência. Os estoicos discordariam, não porque fossem frios ou reprimidos, mas porque entendiam que nem todo sentimento é um sinal confiável, que a raiva frequentemente é apenas ego ferido vestindo roupas de justiça, que a tristeza crônica, muitas vezes, é apenas o hábito de revisitar perdas, sem a intenção real de curá-las. Que a ansiedade, em sua maior parte, é a imaginação colonizando o futuro. E aqui está o segundo giro fundamental. O problema não é o que acontece com você. O problema é o que você decide que aquilo significa. Isso não é relativismo. É uma descoberta sobre a natureza da percepção humana. O mesmo evento, uma crítica, uma perda, uma rejeição, pode ser vivido como destruição por uma pessoa e como informação por outra. A diferença não está no evento, está na narrativa que a mente constrói ao redor dele. Marco Aurélio perdeu vários filhos, enfrentou guerras que duraram décadas, governou o império em declínio enquanto via tudo ao redor desmoronar. E escrevia à noite em seus cadernos privados, não para a posteridade, não para parecer sábio, mas para se lembrar de não perder o norte. Para continuar sendo ele mesmo quando o mundo fazia tudo para distorcê-lo. Há algo de extraordinariamente humano nessa imagem, o homem mais poderoso da Terra, sentado sozinho, escrevendo para si mesmo como um exercício de não se trair. Porque essa é a grande traição que a reclamação encobre, a traição de si mesmo. Quando você reclama compulsivamente, não é o mundo que você está atacando. É a sua própria capacidade de agir que você está corroendo. Cada reclamação sem consequência prática é uma pequena abdicação, uma renúncia silenciosa ao seu próprio poder de transformar o que pode ser transformado. E existe algo que pode ser transformado sempre. Sempre. Não a situação. Às vezes a situação é fixa, mas a postura diante dela, isso nunca é fixo. Isso é sempre uma escolha.
Uma escolha difícil, é verdade. Uma que exige treino, como qualquer coisa que vale a pena. Mas uma escolha apesar de tudo. Pense em alguém que você admira profundamente. Não pela sorte que teve, mas pela forma como lidou com o que a vida trouxe. Há uma grande chance de que essa pessoa não seja quem reclamou menos, mas sim quem fez mais com o que tinha, independentemente das circunstâncias. Há uma grande chance de que essa pessoa tenha aprendido, de alguma forma, a separar o que pode controlar do que não pode, e de investir com tudo apenas no primeiro. Isso é estoicismo sem o nome. É sabedoria que ressurge em todo lugar onde alguém decide ser maior do que o seu ambiente. Clintes, um dos primeiros grandes estoicos, trabalhou como carregador de água à noite para pagar seus estudos durante o dia. Não havia glamour, não havia audiência para sua resiliência. Havia apenas a decisão silenciosa de não deixar as circunstâncias definirem os limites do que era possível. Isso não é motivação. Motivação passa. O que os estoicos praticavam era algo mais profundo e mais duradouro. A construção diária de um caráter que não depende das condições externas para se manter inteiro. E aqui chegamos ao centro de tudo. Você reclama quando reclama, não porque o mundo é injusto. O mundo sempre foi. Você reclama porque, naquele momento, você acredita que o problema está fora de você. E enquanto essa crença durar, você estará, por definição, impotente. Não por fraqueza, por arquitetura, porque a reclamação está estruturalmente voltada para fora. Ela busca o agente da mudança no mundo, nas pessoas, no destino. E o mundo, as pessoas, o destino, eles seguem o próprio curso. Sempre seguiram. O único agente de mudança que você controla é você mesmo. Não o seu humor, não suas circunstâncias. Você, a parte que observa, que decide, que age, que persiste mesmo sem garantias. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o princípio diretor da alma. A parte de você que não pode ser escravizada se você não permitir. Que não pode ser exilada se você recusar a perder. Que não pode ser quebrada, mesmo que a perna quebre. Então, da próxima vez que você sentir a reclamação subir, e ela vai subir porque você é humano, faça apenas uma coisa antes de deixá-la sair. Pergunte se ela é uma porta ou uma parede. Se ela abre para alguma ação possível, alguma conversa necessária, alguma mudança real, então fale. Com clareza, sem drama. Se ela é apenas o eco de algo que você não pode mudar, então deixa passar, nomeia. E escolha não morar nela. Os estoicos nunca foram perfeitos. Marco Aurélio errou como imperador e como pai. Sêneca acumulou riquezas que contradiziam seu próprio ensinamento. Epicteto carregou marcas que nenhuma filosofia apaga completamente. Eles eram humanos, com todas as fraturas que isso implica. Mas eles buscavam dia após dia viver à altura do melhor que poderiam ser. Não em relação ao mundo, em relação a si mesmos. E talvez essa seja a questão mais honesta que este vídeo possa deixar com você. Não como uma resposta, mas como uma semente. Que versão de você mesmo você está construindo com as horas que o dia te dá? Não com as grandes decisões, mas com os pequenos momentos em que ninguém está olhando, em que nada te obriga a escolher a virtude, em que seria muito mais fácil apenas reclamar. Porque é exatamente nesses momentos invisíveis, insignificantes, repetidos, que o caráter se forma. Não de uma vez. Gota a gota. Escolha a escolha. E essa desde sempre foi a resposta estoica para um mundo que nunca foi e nunca será completamente justo. Não mudar o mundo antes de mudar a si mesmo. Não esperar condições ideais para agir com integridade. Não adiar a paz interior para quando as circunstâncias melhorarem. Porque as circunstâncias nunca param de mudar. Mas você, o núcleo mais profundo de quem você é, esse pode ser inabalável. Se você quiser,